Olá, meus queridos. Eu sou a professora Joana Lúcia, do FTM de Ciências Naturais, e hoje vamos dar continuidade à videoaula sobre animais vertebrados, agora parte 2. Na aula passada, eu lembro que expliquei até aves, né? Ficou faltando falar dos mamíferos. Os mamíferos são bem assim, tem assunto para muitas videoaulas. Como vocês serão futuros pedagogos, vocês precisam saber as informações básicas deles. Então, eu vou focar nas principais informações, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, vou colocar o computador para carregar. Só um instante, por gentileza. Agora sim. Então, pessoal, é importante vocês saberem, né, algumas informações a respeito dos mamíferos. A primeira, são os únicos vertebrados que possuem glândula mamária. São chamados de mamíferos porque, em alguma fase de suas vidas, eles se alimentam de leite, eles tomam leite, tá? Então, o fato deles se alimentarem de leite em alguma fase da vida os torna mamíferos. Outra característica desse grupos, acredita-se que eles evolutivamente são os mais evoluídos, que evoluíram das aves, possuem, no caso, vamos pensar, voltando aí na escala evolutiva, peixes, a maioria são com escamas e tem peixes com couro. Então, você já tem um tecido, uma epiderme aí bem fina, poucas células fazendo essa epiderme. Um tecido bem delgado, bem fino. Vem os anuros, os anfíbios, também com essa pele fina, né? Depois, os répteis, que você já tem uma pele mais grossa, com várias camadas de célula. Um couro, formando um couro, né? Que dá proteção a esses seres. Dali a pouco, esse couro, né, vai depositando bastante queratina, a ponto de ser coberto. Aí você tem a pele fina das aves, mas coberta por penas. E por fim, você tem os mamíferos, que têm uma pele estratificada, ou seja, com várias camadas de células. E dentro dessas camadas saem folículos pelosos, né, pilosos, os pelos que vão cobrir o corpo desse animal. Então, os mamíferos, eles têm a capacidade de controlar a temperatura do corpo. Eles são homeotérmicos. O fato de eles serem homeotérmicos os permite viver em ambientes não tão adequados à vida deles por algum tempo a mais do que dos anfíbios, por exemplo, tá? Então, eles conseguem controlar a temperatura corporal, indiferente, mesmo quando o ambiente está muito frio ou muito quente, tá? Possuem hemácias anucleadas, ou seja, o sangue é vermelho devido à presença dessas hemácias. Pele com glândula sebácea e sudorípara. As glândulas sebáceas, elas já apareciam nas aves. Lembra que eu disse que algumas delas tinham nem glândula sebácea propriamente dita, mas são glândulas que produzem óleo que impermeabilizam a pena, de modo que elas possam pescar, de modo que elas possam se proteger de certo modo, até certo ponto de água, né? Como as aves aquáticas. Os mamíferos já possuem a glândula sebácea, que vai produzir gordura, sebo, né? Também parecido, análogo às aves, produzirá um óleo. Todavia, esse óleo vai deixar a pele mais sedosa, mais emoliente, mais macia, né? O pelo mais macio. E sudoríparas. As glândulas sudoríparas, produtoras de suor, já é também uma característica evolutiva, né? Um grau de evolução. Por quê? Produzimos suor para controlar a temperatura do corpo. Quando você está numa atividade física, por exemplo,
os seus batimentos cardíacos aumentam, o seu metabolismo acelera, a temperatura corporal aumenta. Para controlar, o que o corpo faz? Libera água, né, suor por essas glândulas para molhar a pele. À medida que essa água vai te retirar o calor do seu corpo para evaporar, automaticamente o seu corpo vai perder calor e você vai manter a temperatura adequada. Então, é um mecanismo, né, para controlar a temperatura corporal que só os mamíferos possuem. São heterodontes, ou seja, possuem dentição, né, dentes especializados de acordo com a sua alimentação. Então, no caso dos humanos, possuímos caninos, né, possuímos incisivos, ou seja, a dentição especializada de acordo com a alimentação deles. Dente para furar a carne, para rasgar e para mastigar. Já os que comem, por exemplo, plantas, né, os bois, vacas, éguas, cavalos, eles já vão ter uma dentição diferenciada, né, para macerar o capim. Então, seriam aqueles dentes lá de trás que nós utilizamos para macerar, eles teriam todos esses na dentição. O incisivo, né, esses daqui que servem para cortar, os roedores vão ter mais especializados, como os coelhos, os ratos, para estar cortando esse alimento. Então, essa dentição especializada favorece o alimento, né? É uma característica evolutiva, adaptativa desses seres que favorece a sua vivência e estamos em constante evolução. Por exemplo, é muito comum hoje as crianças terem problema de dentição, mesmo não tendo chupado o dedo, por exemplo. Por que todo mundo ou muitas pessoas estão tendo que usar aparelho, né? Uma vez um dentista me falou isso, que devido à alimentação do ser humano tá sendo substituída por alimentos cada vez mais macios, né, moles, nós não comemos mais carne dura, crua. Isso a partir da descoberta do fogo, né, aí é milênios, tá, pessoal? Há mais de 10 mil anos, à medida que vai passando, a tecnologia, a modernidade vai trazendo alimentos, né, cozidos, processados, industrializados, cada vez mais macios, fazendo com que a gente tenha modificações evolutivas na nossa dentição, isso vai sendo passado de geração em geração. A tendência é o quê? É os dentes emborcarem o de cima, cobrirem o de baixo. E aí a dentição vai fazer o quê? O aparelho vai voltar com essa mandíbula para o lugar para que possa cortar, né? Então, isso também houve uma vez um programa de televisão da período matutino que passou sobre isso, né? A evolução que a espécie está tendo. E isso reflete nos nossos hábitos alimentares, não que eu esteja defendendo a lei de uso e desuso, mas a partir do momento que a gente vai mudando os nossos hábitos, os nossos descendentes podem ter mutações, caso essas mutações sejam passadas para os descendentes, né? Essas características são novas, são transmitidas, e isso vai passando e vai surgindo novas características, como eu já expliquei para vocês. Então, já que essa unidade é vida e evolução, sempre estarei me relacionando à vida e, ao mesmo tempo, à evolução, para que vocês entendam, né? Daqui a pouco eu vou estar falando do aparelho digestivo. O aparelho digestivo, ele também sofreu mudanças ao longo dos milhares de anos, né? Ao longo aí dos milênios. Há indícios de que os primeiros hominídeos se alimentavam muito de raízes, alimentos crus. E por essa razão tinham um apêndice, né? É o apêndice filiforme que temos. Nesse apêndice haviam bactérias que possivelmente estavam ali em simbiose com aqueles humanos para auxiliar na digestão desses alimentos, análogo aos bovinos. Os bovinos com 4 estômagos, alguns deles servem para abrigar bactérias para auxiliar na digestão da celulose, porque os bovinos não fazem isso, quem fazem são as bactérias. Pois bem,
À medida que deixamos de comer esses vegetais, essas raízes duras, né, essas raízes cruas, e passamos a nos alimentar de alimentos cozidos, essas bactérias perderam a sua função, à medida que os seres foram nascendo, que os indivíduos foram nascendo, foram diminuindo cada vez mais essa quantidade, né? A ponto de quê? A ponto de não ter mais humanos com essas bactérias aí que fazem a digestão da celulose. Então, existem vários artigos, estudos que apontam para essa evolução. E aí, lembro que eu falei com vocês, características são indícios de evolução, são vestígios, órgãos vestigiais de que outrora nós digeríamos a celulose com a ajuda dessas bactérias e hoje não fazemos mais. Por isso que quando você come uma alface, né, uma couve, você vai fazer cocô com elas ali no cocô, porque elas vão passar pelo trato digestivo e vão ser eliminadas, não vão ser dissolvidas, né, digeridas. Aí você fala, então vou parar de comer. Não, não pare. Por quê? Ao mastigar, além de dar volume no bolo fecal, auxiliar nos movimentos, dar volume para auxiliar nos movimentos peristálticos do intestino, você ainda vai adquirir minerais e vitaminas presentes nessas folhas, que são de suma importância para o funcionamento do nosso organismo, né? A fonte de vitaminas está nos alimentos e não nos remédios, né? Agora, voltando para cá, não vamos atropelar as coisas. Pois bem, os mamíferos possuem diafragma, que é o músculo que vai estar separando aí o sistema respiratório, né? A parte superior do diafragma, acima do diafragma está os pulmões e abaixo dele vai estar os órgãos, né, do sistema digestivo. Então, esse diafragma, ele vai fazer essa separação para cima, sistema respiratório, para baixo, órgãos do sistema digestivo, e ele vai auxiliar na ventilação pulmonar, né? Esse movimento de abrir o tórax e abaixar o tórax é realizado com auxílio do diafragma. Essas são as principais características dos mamíferos, né? Corpo coberto por pelos, desde animais totalmente cobertos por pelos, até nós humanos, que comparado aos outros mamíferos, temos pouco pelo cobrindo o nosso corpo, né? E aí, os mamíferos, existem os mamíferos placentários, como é o nosso caso, né? Que possuem placenta, que envolve o embrião. Dentro da placenta, o saco embrionário, que vai envolver esse embrião nesse líquido, que vai dar ao embrião amortecimento de impactos, mantém a temperatura corporal constante, né? Então, vai dar uma proteção para esse bebê, para esse feto. Mas existem também outros grupos, como os marsupiais, por exemplo, como é o caso do canguru, do gambá, né? Aqui o nosso marsupial aqui no Brasil é o gambá, que os bebês são criados dentro do corpo da fêmea, mas em um determinado momento eles saem pela cloaca desses animais e fica dentro do marsúpio, que é uma bolsa que eles têm fora do corpo, aonde eles vão terminar o seu desenvolvimento embrionário, né, dentro do marsúpio. Por isso que são chamados de marsupiais. Aqui é um exemplo, né, dos placentários, aqui no caso os cavalos, né, os mamíferos, os equinos no caso. Então, continuando, né, os mamíferos vão se dividir em 3 grandes grupos: os placentários, como nós, os bovinos, né, a maioria dos mamíferos são placentários; os marsupiais, que têm a reprodução interna, os filhotes saem ainda bem pequenininhos e vão se desenvolver dentro da bolsa, do lado externo do corpo da mãe, chamado de marsúpio, como eu já disse. E os monotremados. Os monotremados são
um grupo de grupos de mamíferos bem, bem assim, escassos, são poucas espécies e bem diferentes dos mamíferos mais evoluídos. Acredita-se que eles são o elo perdido. Existem animais que a gente chama de elo perdido da evolução, ou elo encontrado deveria ser. Por quê? Eles têm características transitórias, que lembra, como se ele fosse, como se ele tivesse sido, a partir dele, vindo outros mais evoluídos, como se ele ainda fosse um dos primeiros a surgir, porque tem características da classe anterior e da próxima. Por exemplo, um animal que seria aí o elo perdido entre répteis e mamíferos, digamos assim. Por que répteis e mamíferos, sendo que teve as aves primeiro? Primeiro, esse animal, ele tem características aquáticas, ele consegue dormir debaixo d'água, ficar um tempão debaixo d'água e sair para respirar bem horas depois, né? Eu estou falando do ornitorrinco, que é esse mamífero aqui, que tem bico de pato, nadadeiras, olha, as patinhas deles é bem curta, porque auxilia a nadar, tá? E a étnica, ai, não, pera lá, deixa eu abrir aqui para vocês, ó. Equidna, tá? Ele lembra muito Luiz Cacheiro. A diferença é que o nosso Luiz Cacheiro aqui, brasileiro, né, ele é placentário, ele tem placenta. E a Ecdna não tem placenta, tá? Esses dois animais, animais bem diferentes, são mamíferos, tá? Possui a Ecdna, por exemplo, possui o corpo coberto de espinhos, tá? E o que eles têm de diferente? Eles põem ovos. Oi? Isso mesmo, eles põem ovos. Assim como, vamos pensar quem põe ovo dos vertebrados. Peixe põe ovo, anfíbios põem ovos, répteis põem ovos, aves põem ovos. Então, eles ainda põem ovos. E depois que os ovos eclodem, nascem uns seres, né, filhotinhos, que vão terminar o desenvolvimento embrionário dentro de bolsas parecidas com marsúpio. E esses animais ainda produzem leite, né? É interessante. Produzem ovos, põem ovos e produzem leite. Por isso que são classificados como mamíferos, porque em alguma fase da vida deles, eles se alimentam de leite, tá? Os mamíferos têm comportamentos bem diferenciados de grupo para grupo, tem a reprodução sexuada, o desenvolvimento na maior parte das vezes, interno, quando se fala de placentários. No monotremados e nos marsupiais, o desenvolvimento, né, é fora do corpo da fêmea, tá certo? Geralmente, os machos lutam pela fêmea, né, ou brigam por ela, ou ainda a conquistam por dança, tá? Mas geralmente é por luta mesmo, tá? Por exemplo, os leões, eles lutam pela fêmea, assim como os tigres, né? Lutam por ela, pela fêmea. Maioria dos machos, dos mamíferos, eles vão vencer a disputa pela fêmea na força, tá? Alguns são muito territorialistas, como é o caso, por exemplo, dos macacos, quando eles andam em bandos, né? Para começar, andam em grupos. Eles têm, geralmente, alguns grupos de mamíferos têm um macho alfa que comanda o grupo, que controla o grupo. Os outros machos abaixam a cabeça para ele, obedecem a ele. Geralmente são os machos mais velhos do bando que recebem esse poderio, né? Esse comando de liderança. Geralmente, no caso de macacos, eles são territorialistas, expulsam outros grupos pelo grito, né, por disputa mesmo, por briga também, tá?
Os mamíferos vocalizam para encontrar o parceiro sexual, vão copular, a fêmea só copula com aquele que ela julga ter as melhores características genéticas hereditáveis para os seus filhotes. Diferente das aves, diferente dos répteis e anfíbios, os mamíferos possuem poucos óvulos, as fêmeas possuem poucos óvulos e reproduzem, produzindo poucos filhotes para que ela possa cuidar. Os mamíferos têm cuidado parental, né? O que é cuidado parental? É cuidado com a prole, é carinho, até porque os mamíferos são indivíduos que não nascem totalmente perfeitos, independentes, né? O cérebro humano, por exemplo, ele não está totalmente desenvolvido. Ele vai completar o seu desenvolvimento fora do corpo da mãe. Os humanos, por exemplo, nesse aspecto, eles são muito mais atrasados, digamos assim. Por quê? Alguns animais, por exemplo, o elefante demora mais de ano para ter o filhote, mas o cérebro nasce muito mais desenvolvido, né? Já nasce pronto. Já nós, humanos, temos uma gestação de 9 meses, cujo bebê no sistema nervoso ainda não está 100% especializado. Vai terminar a especialização, né, fora do corpo da mãe. Então, os mamíferos, de uma forma geral, eles nascem sem saber se virar. É diferente, por exemplo, das cobrinhas que já nascem se adaptando ali, né, os primeiros dias já mordendo, já se defendendo. Os peixes, por exemplo, já nascem, se libertam dos pais, já vão, né, buscar alimento. Os mamíferos não, eles precisam muito dos pais. E por essa razão, os mamíferos são os animais vertebrados que têm menos filhotes para cuidar. Então, eles têm o cuidado parental. As aves também têm cuidado parental. Os répteis não demonstram tantos, não são todas as espécies que têm cuidado parental. E anfíbios, alguns têm, né, quando o macho carrega os ovos ali e tudo, mas principalmente peixes não têm cuidado parental, tá? Então, assim, basicamente essas são as informações necessárias a vocês. Quando trabalhar isso com os alunos, frisar a característica deles que favorece a vida deles, né? Por exemplo, se fosse pena, esse canguru, se ele tivesse o corpo coberto de pena ao invés de pelo, como seria? Como seria se ao invés de a Echinna, ao invés dela ter espinhos, ela tivesse escamas? Como seria se o cavalo tivesse penas ao invés de pelo, né? É fazer a criança pensar que quando o animal tem certas características, é porque elas estão relacionadas aos seus hábitos de alimento, né, de vida, de hábitat mesmo, né, o seu nicho ecológico. E fazer com que eles percebam que, por exemplo, as patinhas aqui da Echinna são curtas, diferente das patas do cavalo. Por quê? Elas são mais rasteiras, elas precisam caminhar rente à grama para se defender, para se camuflar, né? A camuflagem é uma técnica de se desviar do seu predador, ou também de capturar presas. Já o cavalo, se tivesse perninhas tão curtas assim, ele não iria conseguir se locomover por longas distâncias. As pernas do canguru são adaptadas para o hábito dele de saltitar, né? Se ele tivesse perninhas tão pequenas como a Echinna, por exemplo, ele não conseguiria se locomover da maneira como ele se locomove. Então, isso é coisas que vai fazer a criança perceber que o animal tem certas características que favorecem o seu hábito de locomoção, de reprodução e de vivência no ecossistema, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Eu vou passar para o próximo assunto. Eu vou sair do reino animal e dentro do reino animal agora a gente vai estudar um pouco mais
sobre os sistemas. Pegando a escala evolutiva, os peixes têm boca, mas tem cloaca, não tem ânus, mas tem sistema digestivo. Os anfíbios também possuem sistema digestivo, mas ainda tem cloaca, tem boca e cloaca. Os pássaros também possuem sistema digestivo, nas aves. Possui, por exemplo, a moela, né, que é um estômago mecânico que vai fazer ainda o processamento, a quebra desse alimento, visto que as aves não têm dentes, elas possuem bico. Então, o bico ele vai quebrar de uma forma grosseira e a moela vai fazer a triturar esse alimento em fragmentos menores para facilitar a digestão. Isso já é, né, uma adaptação desse estômago aí. Então, essa moela é um estômago diferenciado que vai fazer o papel de dentes. Já os répteis, eles já possuem dentes, né, que faz essa trituração, e muito embora eles engulam o alimento bem grande. Os mamíferos, por sua vez, vão apresentar boca, sistema digestivo completo e ânus, né? Então, eles vão ter um orifício para excretar as fezes, diferente do orifício que vai excretar a urina. E dentro do sistema digestivo, né, para que serve o sistema digestivo? É para obter os nutrientes necessários para obter energia, na verdade, é para digerir os alimentos que eles ingerem para obter energia para fazer as suas funções vitais, né? Crescer, se desenvolver, reproduzir. E é isso que a gente vai estudar agora, a nutrição dos mamíferos, né? Vocês viram que uma boa parte do tempo os mamíferos eles tomam leite, mas depois eles precisam de adquirir outros nutrientes. O leite ele só vai manter esses seres vivos nutridos no os primeiros meses de vida. À medida que esse leite, né, vai depositando ali os componentes do cálcio no osso e esse osso vai se calcificando, vai ficando enrijecido, existe a necessidade de inserir novos alimentos, né, na alimentação dos mamíferos. Me refiro agora aos mamíferos, né, humanos aí. Pois bem, pessoal, falando então de nutrição, aqui, o organismo humano, né? O nosso organismo. Deixa eu diminuir aqui a minha imagem para trabalhar com vocês. Continuando então, nós, como eu disse, comemos, né, alimentos para obter energia necessária para a renovação de células, criação de novos tecidos, renovação dos órgãos, crescimento, desenvolvimento, reprodução. Então, somos heterotróficos, ou seja, obtemos o nosso alimento comendo outro ser vivo, como vocês viram lá na cadeia alimentar. E falar de cadeia alimentar, vamos falar de pirâmide alimentar. Vocês vão perceber que os livros didáticos de 2015 para cá sofreram alteração no que se refere à cadeia alimentar. A cadeia alimentar, na verdade, é pirâmide, tá? Desculpa. Pirâmide alimentar. Por quê? Quais são os nutrientes essenciais para que a gente se mantenha, né, saudável? Primeiro, água, carboidratos, que são as massas, os pães, né, trigos, derivados do trigo, derivados do milho, da mandioca, da batata, das batatas e tubérculos de forma geral. Depois, os lipídios, que são todas as fontes de gorduras, banhas, ou seja, a gordura que pode ser animal, né, o toucinho, o bacon, e pode ser vegetal, como os óleos, né, vegetais. Esses são os lipídios. E as proteínas, que pode ser de origem vegetal, né, como por exemplo, a gente tem alguns vegetais ricos em proteínas, como a quinoa, ou a quinoa, muitas pessoas chamam de quinoa, o farelo de aveia. Proteína mesmo é mais de origem animal, como carnes, de forma geral, qualquer carne,
Ovos são excelentes fontes de proteína, leites, tá? Esses são os nutrientes, que a gente chama de macronutrientes, que vão compor, vão servir de alimentos para o sistema digestivo, né? Fazer a digestão, obter energia para o nosso organismo funcionar. Então, os macronutrientes são carboidratos, proteínas, lipídios e água. Os micronutrientes são aqueles que a gente precisa numa quantidade menor. Está inserido nos vegetais, nas frutas, legumes, que são as vitaminas, as enzimas, são esses minerais presentes na água mineral, na água tratada, presentes nas folhas, ou seja, são aqueles nutrientes que a gente precisa numa quantidade menor para produzir aminoácidos, proteínas e fazer o metabolismo, né, funcionar de uma forma perfeita. Para que todos os órgãos funcionem de forma perfeita, os micronutrientes são essenciais. Muitas pessoas pensam que para obtê-los é necessário tomar vitamina, como eu disse anteriormente. Isso não é verdade. Uma alimentação equilibrada, balanceada, vai fornecer macronutrientes e micronutrientes essenciais à manutenção da saúde. Vocês verão que os livros didáticos geralmente relacionam esse assunto com os distúrbios alimentares, ou obesidade, ou desnutrição. Lembrando que obesos também são desnutridos, porque a palavra desnutrição se reporta à pessoa que tem falta de algum nutriente no organismo, seja macronutriente, seja micronutriente. Então, os obesos, eles muitas das vezes têm carência de algum nutriente, eles podem ser desnutridos, tá? O distúrbio alimentar mesmo seria a obesidade, a anorexia, tá? E as compulsões alimentares, no caso aí, as pessoas anorexas, às vezes elas desenvolvem anorexia por diminuir bastante a alimentação a ponto de quase não comer nada. E tem também a bulimia, né, que as pessoas comem e depois elas regurgitam o que comeram, né, elas induzem o vômito para vomitar e perder aqueles nutrientes e com isso manter-se magro. Vamos examinar então aí a nova pirâmide alimentar. O que tem de novo, professora? Primeiro, a pirâmide alimentar antiga, a base dela era os carboidratos. Hoje, observa que a base da nova pirâmide alimentar é o quê? Atividade física e água. Nós, seres vivos de uma forma geral, necessitamos muito de água. Sobretudo seres humanos. A gente tem que ingerir no mínimo 2 litros de água por dia, tá? Eu confesso que por estar em casa, trabalhando em casa, eu tô tomando menos água do que se tivesse na escola, porque na escola você fala mais, você sente a necessidade de estar tomando água o tempo todo. Em casa, né, respondendo trabalhos, enfim, você acaba falando menos e consumindo menos água. Até porque o clima frio também não te dá muita sede. E isso é perigoso, um quadro de desidratação. A desidratação é quando a pessoa está com uma quantidade muito baixa de água no organismo. Isso pode comprometer as funções metabólicas. Então, nessa pirâmide nova, nós temos, depois das atividades físicas e água, nós temos azeite. Os azeites, os óleos, né, vegetais ricos, como azeite, óleo de coco, esses lipídios, eles estavam lá no ápice da pirâmide alimentar, estavam lá em cima. À medida que você vai subindo, você vai diminuindo a ingestão dos alimentos. Então, agora, a ingestão desses lipídios está maior, né, orienta-se utilizá-los numa escala maior. Lipídios bons, tá? Não é aquele óleo de soja que a gente sabe muito bem que não favorece a saúde, visto que a maior parte da nossa soja é transgênica. Alimento transgênico ou geneticamente modificado
pode, né, com o tempo, no futuro, provocar alterações também em nós. Então, o melhor mesmo é o óleo de oliva, é o azeite, aquele extra virgem, é o óleo de coco. Alimentos esses que estão muito caros, né, ultimamente. Aqui do lado de cá seria os cereais integrais. Esses cereais integrais são carboidratos, né, feito com trigo integral, fibras, são ricos em fibras. Demora muito mais para fazer a digestão, dá mais saciedade, né? E com isso você ingere, fica mais tempo sem comer, não vai te dar fome tão logo como os outros que não são integrais, né? Então não é que eles emagrecem, eles te deixam saciado por mais tempo, porque demora a fazer a digestão, são ricos em fibras, acumulam água e também então vai facilitar a formação do bolo fecal, né? Toda alimentação rica em fibra vai facilitar o excretas, né? Excretar as fezes. Aqui, depois, os vegetais, né? E as frutas vem logo em seguida, seguidos dos legumes, né? E das verduras. E por fim, né? Nós temos as proteínas. Note que o ovo, o peixe, a carne, você precisa utilizá-los com moderação, né? E por fim, os laticínios, que são mistura de proteína com gordura, mas é uma gordura boa, saudável. E por fim, açúcares, as manteigas e a carne vermelha, né? Então, a carne vermelha, ela passa a ser o vilão. Antigamente, aqui era sorvetes, doces, guloseimas. E agora, a carne vermelha passa a estar, né, junto ali dos açúcares, dos refinados, né? Os alimentos refinados são aqueles industrializados, biscoito recheado, wafer, esses alimentos ricos em açúcar, em sal, tá? Como refrigerante, por exemplo, né? Existem refrigerantes aí que, se fosse colocar a quantidade de açúcar e sal que eles têm em um copo, a pessoa não conseguiria tomar. Mas da forma como está dissolvido no refrigerante, ela toma e mais de um copo, né? Então, os problemas alimentares, câncer de estômago, distúrbios alimentares, obesidade que temos hoje na vida moderna, muito se dá por alimentos industrializados, né? Cereais refinados, ricos em excesso de sal, excesso de açúcar e conservantes, que são substâncias que não favorecem o bom funcionamento do organismo, tá? Então, basicamente é isso, a nova pirâmide. E aí, no decorrer de 1º ao 5º ano, a gente precisa trabalhar com os alunos os alimentos. Então, eu, quanto professora, sugiro vocês o seguinte: a educação infantil, ela começa a apresentar o mundo para a criança. É através da educação infantil que ela começa a conhecer as frutas, por exemplo, né? É muito comum a professora, no dia da banana, que tem, às vezes tem maçã na merenda, dá maçã, eles pintam, identificam que ela é da cor vermelha. É interessante relacionar para que serve. E como que você vai saber isso? É simples, tá? A gente identifica os alimentos pelas cores, porque pelas cores eles têm determinadas vitaminas, e determinadas vitaminas vão atuar no nosso corpo em determinados lugares. Por exemplo, a banana é rica em potássio. Potássio é um mineral que vai estar auxiliando aí nos movimentos, né? Vai evitar as câimbras, por isso que muitos jogadores de futebol ingerem a banana, né? Ela também dá saciedade. Por exemplo, limão, laranjas, alimentos de cor verde e alaranjados são ricos em vitamina C, que favorecem aí a fortalecimento do sistema imunológico. E evita que a pessoa fique doente, né? Esse sistema imunológico vai combater melhor os vírus que podem surgir, principalmente agora no outono e inverno. Então, quando o professor relaciona a fruta com o que ela faz de bom no corpo, geralmente a criança quer ter
ela quer obter, porque toda criança quer crescer e crescer saudável, crescer bonita, crescer inteligente. E é nessas falas, características, que a gente vai apresentando as frutas para elas e também legumes e verduras, né? É interessante desenvolver com elas práticas para que elas experimentem alimentos saudáveis, né? Por exemplo, nessa aula aqui, lúdica da educação infantil, eles levaram as verduras, auxiliaram a professora na construção, né? Descascaram ali com faquinha de serra, que não tem muito corte, ajudaram no preparo, ajudaram, viram o gênero textual de receita, que vai ingredientes, que vai modo de preparar, que vai ter a parte do rendimento. E muitas crianças aqui, às vezes, é o primeiro contato que elas têm com alimentos saudáveis, porque a família delas não tem esses costumes, ingere muito alimentos processados, industrializados, fast food, e a criança não aprende a conhecer esses alimentos, acaba se tornando um adulto tal qual os pais, né? Ah, professora, o que tem de mal nisso? O que tem de mal é que no futuro, essas crianças, no futuro muito próximo, tá? Antes mesmo de chegar aos 20 anos, elas podem ter problemas de adultos, problemas de pessoas que se alimentaram mal, né, na fase adulta ou na fase de criança, como, por exemplo, diabetes, obesidade, triglicerídeos altos, né, problemas com colesterol alto, coisas que adultos que se alimentam de forma errada têm e crianças passaram a apresentar nos últimos anos, né, nas últimas décadas, por também seguir uma alimentação inadequada dos pais, né? Então, é importante ter uma vida saudável? Sim. Quanto mais saudável é a alimentação, mais saudável o indivíduo será, menos ele vai utilizar o serviço de saúde, menos doente ele ficará também, né? E isso em todas as fases da vida, não é só quanto adulto, não é só quanto criança, é em todas as fases da vida. Já é provado que pessoas que conciliam atividade física e alimentação saudável vivem mais, com mais qualidade de vida e são mais felizes, né? Então a gente precisa transmitir isso para as nossas crianças, para que elas eduquem os seus pais. Existem muitas crianças que aprenderam a comer verduras, frutas na escola e pedem aos seus pais para fazer, para comer. Às vezes, ensinam os pais a comer. Isso é muito legal, tá? Então, faz parte de nosso trabalho pedagógico, mostrar às crianças esse mundo natural, despertar nelas esse interesse de participar, de experimentar, né? A atividade física por meio da educação física, das brincadeiras, dos jogos e brincadeiras, a alimentação saudável por meio das aulas de ciências. Dessa forma, ela vai conhecendo o mundo ao seu redor, sabendo os melhores caminhos a seguir e desenvolvendo, né, de uma forma saudável, tá certo? Os órgãos, a função dos órgãos do sistema digestivo, eu vou deixar para uma próxima videoaula, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo para vocês e até mais. Tchau, tchau.